Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas de língua portuguesa e dessa vez nós vamos trabalhar as vozes verbais, né? Então, dentro dos verbos, que são aquelas palavras que exprimem ações, estado ou até mesmo fenômenos da natureza, nós temos aqui algumas vozes verbais, né? Que são elas a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. E aqui nós temos alguns exemplos, né, para que possamos entender melhor como cada uma delas acentuam dentro de cada frase. Então, nós temos aqui de início a voz ativa, ou seja, a voz ativa, ela é quando o sujeito pratica a ação. Então, nós temos aqui a seguinte frase: o professor corrigiu as provas. Corrigiu é o nosso verbo aqui, né? E o professor, substantivo, que também é nosso sujeito, né? Ele foi quem corrigiu essas provas. E se foi ele quem corrigiu, ele é o sujeito praticante da ação. Então, aqui nós temos o professor como o sujeito que praticou a ação. E dessa forma, nós entendemos aqui que nessa oração nós temos presente a voz ativa, porque o professor corrigiu. Então, a voz ativa é quando o sujeito pratica a ação aqui, ó, ele praticou a ação de corrigir as provas. Então, nós temos aqui um exemplo de voz ativa. Já a voz passiva é quando o sujeito sofre a ação, ou seja, ele recebe a ação. Então, nós temos aqui a frase: a maçã foi comida por Maria. Ou seja, a maçã sofreu uma ação aqui, né? Porque ela foi comida pela Maria. Então, a maçã, que no caso aqui, ela vai ser o nosso sujeito, porque ela está recebendo a ação. Ela foi comida por quem? Por Maria. Então, aqui nós temos um exemplo de voz passiva. Na outra frase, nós temos um exemplo de voz reflexiva, ou seja, a voz reflexiva, dentro da língua portuguesa, ela acentua-se quando o sujeito vem praticando e recebendo a ação, ou seja, ele pratica e, ao mesmo tempo, ele também recebe aquela ação. Então, nós temos aqui a seguinte frase: o aluno feriu-se durante a aula. O aluno feriu alguma coisa. Ele feriu a si próprio, porque nós temos a seguinte palavra: feriu-se. Se temos essa palavra feriu-se, significa dizer que ele feriu a si mesmo, ou seja, ele praticou uma ação contra ele mesmo. Então, significa dizer aqui que o sujeito